Olá, meu irmão e minha irmã. Graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a um Café com Bíblia especial. Café com Bíblia especial de Páscoa. Hoje, domingo, espero que você já tenha sido abençoado, já tenha sido edificado e edificada no culto pela manhã e os que vão nos seus cultos, respectivos cultos à noite, que também sejam abençoados e edificados pelas Escrituras. Quero então te fazer um convite durante toda essa semana de hoje, aquele que nós conhecemos como Domingo de Ramos, com a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, até o próximo domingo, que é o domingo da ressurreição, é o domingo que efetivamente nós comemoramos a Páscoa do Senhor, a sua libertação, libertando a todos nós dos nossos pecados, nos salvando dos nossos pecados, das nossas iniquidades, para experimentarmos da vida eterna na presença do nosso Rei. Hoje, domingo, então, iniciando essa Semana Santa, iniciando essa semana de Páscoa, semana aí importantíssima para nós cristãos, eu quero trazer um texto que está descrito, não lá em Mateus capítulo 21, que fala a respeito da entrada triunfal do Senhor Jesus pelas portas da cidade de Jerusalém, mas eu quero trazer a vocês aqui uma profecia falando exatamente dessa entrada triunfal do rei pelas portas de Jerusalém. Está lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Meu irmão e minha irmã, Zacarias está aqui trazendo o relato deste início da peregrinação do Senhor Jesus até a sua morte e sua ressurreição. Jesus passou 3 anos da sua história, 3 anos da sua vida, se apresentando como Filho do Homem, pregando as Escrituras, separando homens e mulheres para servir no reino, fazendo todo tipo e toda espécie de milagres. E agora então chegou o grande dia, o dia em que ele estará entrando pelas portas de Jerusalém e, dado esses 3 anos de ministério, sendo ali, a princípio, reconhecido como o rei do povo de Israel. Ele entra então pelas portas da cidade, é aclamado por toda a população de Jerusalém, assustando inclusive aqueles que eram do Sinédrio, trazendo um certo desconforto para os romanos, dado que eles tinham um imperador e queriam que todos aqueles ali servissem única e exclusivamente ao imperador. Mas Jesus entra pelas portas de Jerusalém, sendo aclamado como rei daquele povo, sendo aclamado como o salvador daquele povo, sendo aclamado como aquele que viria derrotar os adversários daquele povo. No entanto, algumas horas depois, aquele povo descobre que este não seria um rei com espada e escudo em suas mãos. Não seria um rei que afrontaria os inimigos romanos. Não seria, portanto, um rei que libertaria Israel da escravidão e serviço a Roma. Mas seria um rei cujo trono, a princípio, seria uma cruz. Seria um rei que, ao invés de vir proteger os seus súditos, lutando contra os seus adversários, ele viria entregar a sua própria vida para salvar os seus súditos. Essa concepção de rei não era entendida por aquele povo, em que pese todos os profetas anunciarem antecipadamente, aliás, muito antecipadamente, a vinda de um Messias, a vinda de um Salvador, mas não o anunciaram como um rei terreno, não o anunciaram como um rei que viria pegar em escudo, em espada, formar um grande exército e lutar contra os inimigos de Israel, mas um rei, meu irmão e minha irmã, um rei que lutaria pela nossa alma, um rei que entregaria sua própria vida para salvar a nossa alma, um rei que se colocou à disposição do Pai para morrer em nosso lugar, porque nós que éramos merecedores do derramar do cálice da ira de Deus, mas foi esse rei que experimentou
do derramar do cálice da ira do Pai de Deus. Então se colocou em nosso lugar na morte para que nós pudéssemos viver uma vida plena, em abundância e já na expectativa e grande esperança da eternidade. Portanto, o povo não entendeu isso. Certamente, se nós estivéssemos lá gritando aleluia, hosana nas maiores alturas, proclamando Jesus como Rei e Salvador, certamente algumas horas depois nós também não entenderíamos muito bem que tipo de rei seria Jesus. Jesus queria tanto cuidar do seu povo que ele mesmo vai dizer, ainda lá em Mateus capítulo 23, em relação à cidade de Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja aqueles que lhes são enviados. Jesus queria cuidar de Jerusalém, do povo, do seu povo, como uma galinha cuida dos seus pitinhos, colocando debaixo das suas asas e protegendo e guardando. Portanto, meu irmão e minha irmã, foi isso que aconteceu nesse domingo, nesse primeiro dia da Semana Santa. Jesus foi aclamado Senhor, Jesus foi aclamado Rei daquele povo, Salvador daquele povo, mas algumas horas depois, aquele povo vai descobrir que não era como eles pensavam, mas todo o plano, toda a estratégia, todos os propósitos de Deus estavam definidos para que o Senhor Jesus entregasse sua vida, morresse a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida, então nos salvaria dos nossos pecados, para nos conduzir a uma vida eterna e paz com Deus. Acompanhe, meu irmão e minha irmã, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder enviar. Vamos acompanhar esta semana tão importante no nosso calendário, no calendário cristão, que é a semana da peregrinação do nosso Senhor Jesus até a sua morte e ressurreição. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.